Olá, amigos e amigas, eu sou o Diácono Beto, da paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá, Estado do Paraná. Nós estamos estudando a Sagrada Escritura. Nosso objetivo é, ao longo do tempo, explicarmos toda a Sagrada Escritura, de Gênesis até Apocalipse. Gênesis e até 2 Samuel nós já vimos. E o Apocalipse também, mas vamos retomar depois dentro de uma outra dinâmica. E você, que sempre está conosco, estudando, ouvindo, se inscreva no canal, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, de forma gratuita, simples e dinâmica. Estudar a palavra de Deus é você ter mais intimidade com Deus. Então a palavra nos traz intimidade. E a oração também. Por isso, sempre pedirmos para Deus que nos ilumine, peçamos que o Pai e o Filho e o Espírito Santo esteja conosco neste estudo. Estamos no segundo livro de Samuel. Hoje nós vamos olhar o capítulo 16, que vai falar entre os vários assuntos. Primeiro, Davi e Siba. Depois, Semei amaldiçoa Davi. Por último, Cusai se une a Absalão, conforme nós vimos no capítulo passado, a pedido de Davi. E no final, Absalão toma as concubinas de Davi na cidade de Jerusalém. Ou seja, ele chega a Jerusalém. Ele estava em Hebron, lá ele armou toda a situação de golpe. Agora ele chega em Jerusalém. Então Absalão toma Jerusalém. No primeiro ponto do capítulo 16, versículos de 1 a 4, Siba era servo de Jonatas e ficou cuidando de Merifaal, filho de Jonatas, que tinha problema nos pés. Quando Davi sai de Jerusalém e foge, ele volta, falando que agora o reino dos descendentes de Saul seria restaurado. Então nós temos aqui no início do capítulo 16 e depois que Absalão morre, no capítulo 19 nós vamos ter novamente a volta de Semei. Ele por duas vezes vai aparecer pedindo que aquele a quem ele cuida, filho de Jonas, que era neto de Saul, que teria descendência no trono, volte a ser rei. Então essa parte é importante, porque nós temos uma briga. Davi querendo o trono, os sucessores de Davi, os filhos de Davi, tanto que Absalão mata Aminon, e agora aparecem para fazer essa parte os descendentes de Saul, que foram excluídos do trono. Já na segunda parte nós vamos ter Semei amaldiçoa Davi. Semei era partidário de Saul e ele vai fazer o quê? Proferir maldições contra Davi. Um soldado de Davi vai falar assim, vamos lá e vamos matar esse cara. E Davi vai falar, não, vai que foi Javé. Davi, sempre que a coisa aperta, ele se apega em Deus. E isso vai ser algo interessante, porque ele vai falar uma palavra muito forte. E Javé fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Israel. Isso está no versículo 8. Então, Davi é acusado de violento, de sanguinário. Por quê? Ele não matou Saul, mas ele politicou, vamos dizer assim. Fez uma politicagem brava para que Saul deixasse o trono. E os filhos de Saul, incluindo Jonathan, ninguém teve acesso. E aquele que poderia ter acesso, não o teve. Na sequência, nós vamos ver que Cusai, conforme nós vimos no capítulo 15, ele vai se apresentar a Absalão e vai falar, como servia teu pai, assim te servirei. Mas ele estava amando de Davi, porque Davi estava com medo de que Aquitofel passasse a contar os segredos da corte, as fraquezas de Davi para Absalão, complicando ainda mais. Então, Cusai vai para tentar diminuir a influência de Aquitofel sobre Absalão, já que Aquitofel traiu Davi, se unindo a Absalão. E ele era uma pessoa de extrema confiança de Davi.
O poder tem essas jogadas. Se dá certo o golpe de Abisalão, Aquitofel seria mais forte ainda do que no momento em que ele estava com Davi. Tudo pelo poder. E o bem do povo? Deixa para lá. E no final do capítulo 16, do versículo 20 até o 23, nós temos que Abisalão se apossa das concubinas de Davi a pedido de Aquitofel. Entendamos, as concubinas não são esposas, Davi tinha o seu harém de esposas, mas tinha mulher que estava ali para servi-lo. Então, se ele estivesse com frio, elas dormiriam perto, elas cuidariam dele, fariam muitas coisas assim. Então, são concubinas. E elas são deixadas em Jerusalém e Davi parte com as suas esposas, com os filhos e etc., toda a corte, e vai para o deserto, conforme nós vimos, com cabeça coberta de cinzas, roupas velhas, como se estivesse em luto. Perdemos o reinado. E deixa as concubinas. E Aquitofel chega e fala para Abisalão, vai lá e toma as concubinas. Porque isso daí era uma parte íntima do rei. Então, tomar as concubinas era como que você se apossar daquilo que era do rei. E elas estão em Jerusalém, ele vai, toma as concubinas, o texto é bem claro. Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ele deixou aqui para guardar o palácio. Quer dizer, mulheres para guardar um palácio e ele sai com a guarda? Não, aquilo ali era um sentido de posse. Todo Israel saberá que te tornaste odioso a teu pai, e a coragem de todos os teus partidários aumentará. Ou seja, quando você faz isso, você mostra um rompimento muito forte. Armou-se então uma tenda no terraço do palácio e Abisalão esteve com as concubinas de seu pai aos olhos de todo Israel. O conselho que Aquitofel dava naquele tempo era recebido como um oráculo de Deus. Olha só como que eles usam Deus para justificar as suas vontades políticas, os seus desmandos. Assim era o conselho de Aquitofel, tanto para Davi quanto para Abisalão. E o que nós temos com tudo isso no capítulo 16? Abisalão matou o seu irmão Aminon, fugiu, voltou sendo perdoado, começou a fazer concorrência com Davi, o seu pai, primeiro dando um carinho, uma atenção especial às tribos do norte. Depois ele vai para Hebrom e tenta montar um cerco em Hebrom com as tribos do sul, falando assim, olha, eu estou mais preparado que meu pai. E aí, Jerusalém no meio, ele vem com gente do norte, com gente do sul, pressão, Davi sai. Aí ele precisa ter um marco de que ele está tomando posse daquilo que o rei Davi deixou para trás. O que ele faz? Deita-se, toma posse das concubinas de seu pai. Isso, gente, é a monarquia. Ah, mas não é pai e filho. São pessoas lutando para se sentar na cadeira do rei e ter o poder de mandar e desmandar. Já no capítulo 17, Cusai começa a apresentar-se, tirando um tanto da influência de Aquitofel. E Davi é avisado e ele volta. No capítulo 18, nós já vamos ter a reação de Davi, aonde o exército de Abisalão já vai começar a perder espaço, porque os partidários de Davi estavam lutando contra os partidários de Abisalão. E nesse interim, nós temos, claro, pessoas esperando, tipo Semei, que era partidário dos descendentes de Saul, esperando o desdobramento para ver se todo mundo não ia se matar. E ele falou, olha, estamos aqui. Vocês perceberam como que é complicado? Não é um interesse, ou não são dois interesses. São três interessados no trono. Mas a pergunta que nós temos que ter, e o povo? Bom, gente, o povo é meio que deixado de lado, para não falar totalmente deixado. Interessante entendermos isso para percebermos como que aquilo que é decidido em âmbito político afeta as nossas vidas. E Deus, ele veio para que todos tenham vida e a tenham abundância. Por isso que ele tirou o povo que era escravo no Egito e levou para a terra que mana leite e mel. Paz e bem.